Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 26 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Última aula, né? Ou seja, isso aqui vocês vão encontrar na seção 14.8 do livro do Stuart. Espero que todo mundo já conseguiu acompanhar o curso, né? Não tenha nada para estudar, né? Ou seja, estudou até a 14.7, que foi o que a gente falou na aula passada a respeito de máximos e mínimos de função, só que lá a gente olhava a função no domínio todo, né? Agora a gente vai finalizar o nosso curso, o curso de cálculo 2 ele finaliza nessa seção 14.8 do Stuart, vendo dois casos com uma restrição e com duas restrições de como que funciona os multiplicadores de Lagrange também para fazer uma aplicação de maximizar e minimizar a função, mas agora relacionando isso com um determinado vínculo. Então, esse método de Lagrange, para maximizar uma função genérica, tá vendo que aqui eu coloquei uma função de 3 variáveis, essa função de 3 variáveis aqui, ela está sujeita a uma restrição ou um vínculo, dessa forma também, ou seja, isso aqui é uma superfície de nível, tá vendo? É uma função que depende de 3 variáveis igual a constante, igual a gente estudou planos tangente à superfície de nível, no finalzinho, acho que da 14.6, quando estava falando de derivada direcional. O que acontece? A gente vai dar uma visualização geométrica desse método, como é que ele funciona, e aqui, por exemplo, eu vou colocar para vocês para duas variáveis primeiro, depois a gente vai fazer o caso de 3 variáveis. Então, se uma função depende de duas variáveis, f de x, y, aqui a gente consegue desenhar o gráfico dessa função, conseguimos desenhar as curvas de nível, e se eu coloco uma restrição dessa maneira, essa restrição aqui é o que a gente chamou de curva de nível. Né, o caso de R2 para R, quando a gente fazia essa interseção aqui com um determinado K, a gente tinha as curvas de nível. Então, esse aqui eu tenho um vínculo, eu quero maximizar a função f de xy, só que agora eu vou estar restrito a esse vínculo aqui, a essa condição. Ou seja, eu quero maximizar sobre essa curva de nível, e não no domínio todo. Então, em outras palavras, nós queremos achar os valores extremos, né, o máximo e mínimo dessa função, quando o xy pertencer a essa curva de nível, ou seja, esse vínculo. Aqui tem um exemplo, esse exemplo, logicamente, ele é só para ilustrar o método. Aqui eu tenho uma função, imagine que essa aqui é as curvas de nível da função f, tá vendo? Para C igual a 11, 10, 9, 7, 8, 7. Então, esse aqui em rosa são as curvas de nível, tá vendo? Da função f. E aqui eu tenho uma restrição, tá vendo? Aqui eu tenho uma curva de nível, uma g de xy igual a k, e aí eu quero saber qual que é onde que maximiza a minha função f, onde é que o f assume quais são os valores de xy, de forma que essa f tem um valor máximo aqui. Então, para a gente maximizar essa função essa função f sujeita a essa restrição, é preciso determinar o maior valor desse C, de tal que a curva de nível, essas aqui, né, uma dessas aqui, eu não sei qual, a gente vai ver depois, intercepte essa restrição, tá vendo? Essa restrição aqui é dada em azul. Então, olhando, essa aqui é a restrição, o g de xy igual a k. Então, olhando para essa figura, parece que o máximo, né, vai acontecer quando essas curvas se tocam. Por quê? Observe aqui e aqui eu tenho interseção, quando no C igual a 7, eu tenho duas interseções, tá vendo? O C igual a 8 também eu tenho duas interseções. O C igual a 9 eu tenho duas interseções. E o C igual a 10 eu tenho uma interseção. O C igual a 11 eu não tenho interseção das curvas rosas com a curva azul. Então, o que acontece? Então, seria interessante eu falar para vocês... Ah, tá. Outra coisa aqui, ó. Isso parece que isso acontece quando as curvas de nível se tocam. Por quê? Porque esse aqui é o último ponto, tá vendo? Ou seja, o C igual a 10, digamos, que é o C igual a 10, seria a última curva de nível que você teria interseção. Aí, uma coisa que eu espero que vocês tenham lido, eu não deixei no material, mas aqui, ó, no finalzinho da sessão, tá vendo? A gente terminou esse exemplo aqui, com esse exemplo na sessão 14.6, não foi? Utilizando aqui, ó, exatamente o mesmo desenho do material que a gente tinha, né? Na aula 20. Deixa eu ver se isso aqui está na aula. Aqui, ó. Lembra desse exemplo que a gente terminou a aula
essa é a aula quanto? 24. Usa a seção sobre derivada direcional. Era exatamente esse paraboloide aqui, ó, pediu para encontrar a equação do plano tangente e a reta normal. Então, logo depois, aqui no livro, se você está lendo para o livro, eles vão falar a respeito da importância do vetor gradiente. E uma das importâncias do vetor gradiente, vocês lembram que o vetor gradiente ele dá a direção onde a função ela cresce mais. Então, se você tem uma curva de nível, o que acontece? O valor da função ela é constante na curva de nível. Então, se o vetor gradiente é onde a função cresce mais, então, imagine que todos os pontos sobre essa curva aqui, ó, têm a mesma altura. Se você quiser ir numa direção onde isso aqui varia o máximo possível, faz sentido você pegar a direção que é perpendicular a essa curva. Concorda? Aqui, ó, tá vendo? Você tá, todos os pontos sobre essas curvas aqui têm o mesmo valor, a mesma altura, essas curvas de nível, tá vendo? 100, 200, 300. Aqui, ó, se você quiser a maior subida, digamos, ou a maior descida nesse caso, né, que tá indo de 300 para 100, você teria que pegar essa curva azul aqui, a curva de maior crescimento, nesse caso aqui, né? Por quê? Porque o vetor gradiente, ele é sempre perpendicular à curva de nível. Então, se ele é sempre perpendicular à curva de nível, na verdade, ela é perpendicular ao vetor tangente à curva de nível. Então, para vocês verem, imagine que aqui, ó, você tem essas duas curvas, o vetor tangente de ambas, vocês concordam que vai estar nessa direção aqui? Não sei se para lá ou para cá, né? Mas o vetor tangente a essas duas curvas, tanto essa aqui, ó, quanto a azul, o vetor gradiente, ele vai ter que estar apontando para cá ou para cá, concorda? Ele tem que ser perpendicular, tem que fazer 90 graus, não tem? Com vetor tangente? Sim ou não, gente? Eu tô dando uma voada aí nisto. Ó, você tem uma curva aqui, essa azul, e você tem essa curva rosa aqui, ó. Essas curvas se interceptam nesse ponto. O que eu estou falando para vocês é que o vetor que é perpendicular a essa curva, na verdade é perpendicular ao vetor tangente, ele tem que fazer 90 graus, entende? Então o gradiente da F, o gradiente da G, ele tem que ser perpendicular à curva, não é? Tem que fazer 90 graus com a curva, não é? Mas só que não faz sentido fazer 90 graus com a curva. Na verdade, ele faz 90 graus com o vetor tangente à curva. Então, por isso que eu tenho essa equação aqui, ó, tá vendo? O vetor gradiente da F, ele é um múltiplo escalar do gradiente da G, tá vendo? Eu não sei se eles vão estar na mesma direção, quem que é maior do que quem, e os dois podem estar, inclusive, na mesma direção, tá vendo? Se o lambda for positivo e maior do que 1, né, nesse caso aqui, né? Ou o lambda estiver entre 0 e 1, o que acontece? Ele fica um pouquinho menor, né? Contrai. Se o lambda for negativo, ele inverte. O fato é que eles vão estar na mesma direção. O sentido, aí é outra história, vai depender do valor de lambda, né? Para algum escalar lambda. Então, ficou claro por que o gradiente da F, ele é um múltiplo escalar do gradiente da G? Sim, sim. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse mesmo conceito e vamos aumentar uma dimensão. Então, agora eu vou pegar o quê? O caso que a gente começou a aula. Eu vou pegar uma função dependendo de 3 variáveis, sujeito a, agora, ao invés de uma curva de nível, vai ser uma superfície de nível, ou seja, essa aqui é uma superfície de nível. E o que acontece? Agora, o ponto XYZ está restrito a pertencer à superfície com essa equação, que tem essa curva de nível. Então, em vez das curvas de nível da figura acima, agora nós vamos considerar o quê? As superfícies de nível, tá vendo? E argumentar qual que é o maior valor, tá vendo? De C, de forma que essa F aqui, ó, é tangente à superfície de nível. Por quê? Quando elas foram tangente aqui, não foi quando deu o maior valor? Então, aqui também é a mesma história. Só que agora a gente não consegue desenhar. Então, olha o que acontece. Os gradientes, novamente, eles são paralelos. Então, agora, eu sei que o meu gradiente da F vai ser também proporcional ao gradiente da G. Só que agora,
esse pessoal aqui vai depender de três variáveis, do mesmo jeito. Tá, essa é a parte que a gente considera geométrica do método. Mas como que a gente poderia fazer isso para poder visualizar isso matematicamente falando? Então, suponha que f seja uma função que tem um valor máximo ou mínimo, né, um extremo, num determinado ponto, sobre uma superfície. E seja C uma curva com uma equação vetorial dada por essa maneira aqui, ó. Aqui eu fiz até um desenho para tentar explicar o método, tá vendo? Aqui eu tenho uma superfície, aqui eu tenho uma curva, essa curva, ela tem equação, tá vendo? Esse aqui é o domínio da curva, lembrando que essa R aqui, ela vai no intervalo I da reta, em R3, ou seja, para cada T, quem que é meu R de T? Meu R de T tem coordenada X de T, Y de T e Z de T. Que é exatamente esse ponto aqui, tá vendo? Eu peguei um T0 aqui, quando eu aplico a R no meu T0, eu vou ter o ponto R de T0, que vale o X de T0, Y de T0, Z de T0. Esse ponto aqui eu estou chamando de P, X0, Y0, Z0, tá vendo? Então, esse ponto aqui, ó, o que acontece? Ah, outra coisa que eu sei, se essa aqui, a minha curva C, ela é descrita pela minha equação vetorial R, então significa que a derivada dela, o R', ele tem que ser o quê? Vocês lembram que o R', ele era o quê? Ele era perpendicular ao o vetor gradiente. E como o vetor gradiente da F, ele tem que ser proporcional ao vetor gradiente da G, é o que está falando aqui, ó. Pertence a S, que passa pelo ponto P. Se T0 é o valor do parâmetro do ponto P0, que é exatamente esse camarada aqui, ó. Quando você aplicou, veio para esse ponto aqui, ó. O ponto P. Então, o R de T0, que é esse ponto aqui, a função composta H, tá vendo? Quem que é H? H é a função F composta com a R, tá vendo? Tá vendo que X de T, Y de T e Z de T é exatamente a função R de T, né? Ela vai representar todos os valores aqui, ó, de F sobre essa curva. Para qualquer ponto que você pega aqui sobre a curva, para algum T, ok? Quando o T varia aqui no domínio, vai fazendo o quê? As imagens dele aqui, ó, na curva. E aí vai, né? Ou seja, como esse ponto aqui, eu estou assumindo que ele tem um extremo, ou seja, ele tem um extremo aqui, se ele tem um extremo, vocês concordam que a derivada da função h nesse ponto tem que ser zero, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Quando você pega essa h e deriva, observe que a h é uma função composta. Como é que se deriva a função composta? Utilizando a regra da cadeia, não é isso? Lembra que a h é a f de x de t, y de t e z de t. Então, como é que eu derivo isso aqui em relação a t, né? A derivada de h, né? Não pode falar outra palavra. A derivada de h em relação a t, aplicado no ponto t0, o que vai dar? Você vai derivar f em relação à primeira coordenada, tá vendo? Vezes a derivada dessa primeira coordenada em relação a t0, que eu estou aplicando no ponto t0, tá vendo? Mais a derivada de f em relação à segunda variável, vezes a derivada dessa segunda variável em relação a t, aplicado no ponto t0. Tá vendo que eu estou aplicando aqui no ponto t0? Depois, por último, derivada de f em relação à terceira coordenada, que é o z, tá vendo? Vezes a derivada de z em relação a t, né, que é o z' aplicado no t0. Mas se vocês olhar para essa soma aqui, vocês concordam que isso aqui é exatamente o gradiente da f, produto interno com r'? Ó, o gradiente da f, quem que é? Gradiente, a gente aprendeu que são as derivadas parciais, né? É o vetor formado pelas derivadas parciais. Quem que é o r'? É o x', y', z', não é? O que é o produto interno desses dois? Não é a multiplicação desse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse? Então, o que a gente chegou? A gente chegou que o produto interno entre o vetor gradiente
e o R' está dando zero, né? O que acontece? Se o produto interno entre dois vetores está dando zero, é o que mostra na figura aqui, ó, o R'. Por que eu coloquei o gradiente aqui como sendo perpendicular? Porque o produto interno do R' com o gradiente está dando zero. Então, isso nos mostra que esse gradiente ele é ortogonal ao vetor tangente. Então, o que acontece? Mas já sabemos que o vetor gradiente de G é também ortogonal a R' para todas as curvas. Então, significa que esse camarada aqui, esses dois vetores, eles precisam ser paralelos. Então, o que acontece? Essa coisa que a gente viu geometricamente lá antes, analiticamente a gente mostra por que eles são proporcional da seguinte maneira. Então, se esse gradiente aqui não é o vetor nulo, então esse f aqui tem que ser o múltiplo escalar dele. E esse camarada que aparece aqui, a gente dá um nome especial para ele. A gente chama ele de multiplicador de Lagrange. Então, em suma, o que é um multiplicador de Lagrange? É o camarada que faz a constante de proporcionalidade entre o gradiente da f e o gradiente da g, tá vendo? Porque o gradiente da f é um múltiplo escalar do gradiente da g. Então, esse lambda que aparece aqui é chamado de multiplicador de Lagrange. Ficou claro? Sim, sim. O fato de dar zero lá implica que é um extremo? Isso, porque aqui eu estou assumindo que f tem um extremo, tá vendo? Suponha que a função f tenha um extremo no ponto P0. Então, se é um extremo, então significa que a derivada dessa função aqui no ponto, ela tem que ser zero, ela tem que ser um ponto crítico, né? Assim sim. Então, saiu daí, né? Então, aqui está o método, né? Como é que a gente coloca esse método? Como que a gente operacionaliza o método, né? Ou seja, como é que a gente faz a conta para encontrar quem são as coordenadas do ponto que maximiza ou minimiza a função? Então, o método multiplicador de Lagrange é o seguinte: para determinar os valores máximo e mínimo de uma função sujeita a uma restrição g de xy, a vendo? A f tem 3 variáveis, a minha restrição também tem 3 variáveis. Então, supondo que esses valores extremos existam, né? E que o gradiente da G não é o vetor nulo sobre essa superfície, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa equação aqui, juntamente com essa outra equação aqui. Observe que isso aqui tem 3 coordenadas desse lado, e desse lado aqui também tem 3 coordenadas. Então, na verdade, vai gerar um sistema com 3 equações aqui, com mais uma aqui, vai ter 4 equações. A gente vai ver que equações são essas. E 4 incógnitas, né? Incógnita. Beleza? Quem são as incógnitas? X, Y, Z e lambda. Né? São as variáveis aqui desse problema. E quem são as equações? A gente vai ver daqui a pouquinho. Na letra B, depois que você encontrou esse sistema aqui, eu vou calcular f em todos os valores de x, y, z encontrado, que satisfaz essas equações, né, que resultou no passo no item A. O maior dos valores será o máximo da função, ou seja, vai ter o valor máximo, e o menor vai ser o valor mínimo. Então, o ponto de máximo e o ponto de mínimo vai ser encontrado dessa maneira. Então, quem são as equações que a gente precisa calcular? Como aqui é o gradiente da f, o gradiente da f é formado por fx, fy e fz. Do outro lado vai ter lambda g de x, gy e gz também, que é o gradiente da g. Então, para você ver, a primeira tem que ser igual à primeira, que é o que está aqui, ó. A segunda tem que ser igual à segunda. E a terceira coordenada tem que ser igual à terceira coordenada. Juntamente com o vínculo, né? Que a gente não pode esquecer do vínculo que a gente está pegando, ou seja, a restrição. Então, resolver um sistema de Lagrange para encontrar, maximizar a função, é resolver essas 4 equações com essas, ou seja, exibir quem são essas 4 incógnitas. Nem sempre a gente consegue exibir o valor de lambda, pode ser que ele fica implícito, né? Mas o x, y, z a gente precisa, porque a gente tem que saber quem que é o ponto de máximo
João Paulo perguntou absoluto ou local. Absoluto, porque, na verdade, eu estou analisando, ou talvez nem faz sentido falar de absoluto local nesse caso, mas é absoluto, né? Porque eu estou analisando nessa restrição aqui, ó. Ou seja, eu não estou analisando no domínio todo. O meu domínio todo agora ficou restrito a essa restrição que eu estou fazendo. Então, o maior dos valores que eu vou encontrar vai ser o máximo restrito, respeito a essa restrição. E o menor dos valores também vai ser em relação a essa restrição aqui. Então, seria uma espécie de absoluto, né? Talvez não absoluto olhando o plano todo, mas para essa restrição aqui seria o absoluto. Entendeu, João? Beleza. Para duas variáveis, fica mais simples o sistema. Por que fica mais simples? Porque o gradiente da f agora vai ter só duas coordenadas, e o gradiente da g também vai ter só duas coordenadas. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter três equações, tá vendo? E três incógnitas, x, y e lambda. Então, esse é o caso do R2, né? Para duas variáveis. Aqui um exemplo para a gente ver como é que isso funciona. Uma caixa retangular sem tampa, isso aqui é importante, sem tampa, só tem o fundo, né? Deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Aí a pergunta é, quanto que eu preciso de X, quanto que eu preciso de Y e quanto que eu preciso de Z, né? Para fazer minha caixa. X, Y e Z. Observe que ela tem o fundo, mas ela não tem a tampa, né? Ou seja, aqui em cima não tem. Então, o que acontece? O volume dessa caixa é dado por isso, ou seja, eu quero maximizar o volume. Eu sei que eu tenho a minha área da superfície aqui, a área lateral, quem que é? É um x vezes y, que é o chão. Aqui eu vou ter um y vezes z, ou seja, essa parede aqui, ó, essa parede e essa aqui, ó, vai ser um y, duas vezes um y vezes z, né? E depois eu vou ter essa parede em verde aqui, ó, desse lado daqui, ó, que na verdade é x vezes z, né? E lá no fundo, lá atrás, né, eu vou ter também um x. Então, duas vezes aqui, né, essa mais essa em verde, essa mais essa aqui em azul e mais o fundo. Beleza? Então, isso aqui tem que dar 12 metros quadrados, que é o tanto de papelão que eu tenho para poder confeccionar a caixa. Tranquilo? Então, a restrição que eu tenho é essa aqui. Então, eu quero maximizar o volume. Então, o que acontece? Eu tenho que encontrar o método de Lagrange, vai falar que o gradiente da V tem que ser igual a lambda, o gradiente da G. Então, resolvendo essas equações aqui, ó, eu vou ter o seguinte. A derivada de V, lembrando que meu V de XY é a multiplicação, é o volume, né? X vezes Y vezes Z, o volume do paralelepípedo, né, da caixa. A derivada em relação a X vai dar YZ igual a lambda que multiplica. Aqui a área da superfície também depende de x, y, z. Essa área aqui eu estou chamando de G, né? Então, vou colocar aqui G. 2xz mais 2yz mais xy. Então, qual que é a derivada disso aqui em relação a x, né? Ou seja, vai dar 2z mais y, beleza? 2z mais y está aqui. A derivada em relação a y, então vai dar xz. A derivada em relação a y, isso aqui é constante. Aqui vai dar 2z mais x, está aqui. A derivada em relação a z vai dar yx, está aqui. A derivada em relação a z vai dar 2x mais 2y. A derivada disso aqui é zero, né? xy não depende de z, está aqui. E por último, eu tenho exatamente a minha restrição, né? Que é a g de xy, z igual a isso aqui, igual a 12, né? Aí você pergunta, como é que resolve isso? Bom, aqui está falando que não tem uma regra, né? Ou seja, a gente vai ter que usar um pouquinho de engenhosidade, né? Criatividade para poder resolver esse tipo de equação. Você pode tentar os métodos de resolução do sistema, né? Tentar isolar uma variável, nenhuma substituir na outra, multiplicar todo mundo por um número diferente de zero, dos dois lados, né? Também não altera a solução do sistema.
todos aqueles passos para resolução de sistema linear que pode, né? Então, o que acontece? Qual foi a estratégia aqui? Eu multipliquei essa aqui por x, tá vendo que tá faltando um x aqui? Essa aqui tá faltando um y e essa aqui tá faltando um z. Se eu multiplico essa por x, essa por y, essa por z, esse lado daqui, ó, fica todo mundo igual. Concorda? Foi o que eu fiz, tá vendo? Multipliquei por x dos dois lados, multipliquei por y dos dois lados, multipliquei por z dos dois lados. Tá. Cheguei nisso aqui, ó. Como isso aqui é igual, tá vendo? Então significa que isso aqui também tem que ser igual. Como isso aqui é igual, pode cortar, não pode? Esse aqui também é igual a esse. Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Então, ó, qual a conclusão que a gente chega? Beleza? Chega à conclusão que o x é igual a y, né? Tranquilo? Ou seja, a base da caixa tem que ser quadrada, né? X tem que ser igual a y. Tudo bem, gente? Assim, sim. Então, ó, para vocês verem, o x é igual a y. Agora, o que a gente pode fazer? Deixa eu mudar aqui para azul. Essa aqui também é igual, ó. Vou mudar para azul aqui. Essa aqui é igual, ó. Se isso aqui é igual, isso aqui também é igual, né? Então, esse lambda pode cortar com esse lambda, esse 2 pode cortar com esse 2. Esse y, ó, 2yz, 2yz, ó. Esse aqui morreu com esse, né? Esse 2 aqui não morreu com ninguém, né? Eu deixei ele quieto aqui, salvou o 2. O que mais que eu tenho? Esse x aqui cortou com esse x. O que é que sobrou? Sobrou um y aqui e sobrou 2z aqui, não foi? Ficou claro? Sim. Então, eu sei que o x é igual a y e o y, por sua vez, é igual a 2z. Então, para você ver, se isso aqui é verdade, como eu sei, essa equação aqui eu tenho 2xz mais 2yz mais xy é igual a 12, né? Ó, no lugar do x, eu vou trocar por 2z. Então, vai ficar 2 vezes 2z vezes z. Mais 2. No lugar do y, eu vou trocar por 2z. O z eu vou permanecer com ele. No lugar do x, eu vou trocar por 2z. E no lugar do y, eu vou trocar por 2z. Então, aqui ficou 4z ao quadrado, 4z ao quadrado, 4z ao quadrado. Então, somando isso aqui, vai dar 12z ao quadrado igual a 12. Então, nessa situação aqui, como o z tem que ser positivo, logicamente o z poderia ser mais ou menos 1, né? Mas só que não faz sentido o z ser menos 1, porque eu estou falando aqui de tamanho, né? Tranquilo? O z é a altura aqui, né? Então, z menos 1 não faz sentido nesse contexto. Então, se o z vale 1 positivo, então o x e o y tem que valer 2. Né? Porque é o dobro. Então, o volume máximo da caixa aí vai ser quanto? Tranquilo? Tranquilo. Agora, outro exemplo, agora falando de restrição de duas variáveis. Com duas variáveis aqui, eu tenho uma função. Essa aqui dá para a gente desenhar, inclusive, né? Eu tenho uma função de duas variáveis, tá vendo? Agora eu quero maximizar essa função, achar valores extremos, sujeito a esse vínculo aqui, ó. Eu quero o máximo nela no círculo, né? Ou seja, a restrição que eu estou dando para vocês agora, eu quero pontos XY que esteja sobre essa circunferência aí, tá vendo? Esse círculo aí. Então, eu vou usar os multiplicadores de Lagrange. Então, nós vamos ter as equações, tá vendo? 3 equações com 3 incógnitas. Observe que esse g aqui é o x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que é o g de xy. E ele vale 1. Professor, Então, vamos lá. Oi. professor, para descobrir o máximo e o mínimo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber se existem os extremos, né? Então, a questão geralmente ela vai falar, determine os valores extremos. Se não existir, geralmente você vai chegar em algum absurdo.
Em alguma coisa, tipo, que não faz sentido mesmo, tipo 2 igual a zero, alguma coisa que matematicamente, não, quando você tentar resolver as equações, você vai chegar em algum absurdo, tipo assim, um sistema impossível, que não tem solução, Sim, aí significa que não tem extremo naquela restrição, entendeu? sim, mas se a primeira coisa que eu tenho que saber é saber se existe o extremo, o passo a passo é fazer ele igual a zero? Então, o primeiro passo a passo, isso aí você está falando para encontrar máximos e mínimos usando o teste da derivada segunda, da aula passada, né? Para encontrar os pontos críticos. As derivadas parciais igual a zero, essa é a primeira coisa que a gente faz para encontrar máximos e mínimos para usar o teste da derivada segunda. Aqui, nesse caso, eu não vou igualar as derivadas parciais a zero, não. Eu vou resolver essa equação, gradiente da f igual multiplicador de Lagrange vezes o gradiente da g, onde essa G aqui é a minha restrição. E como eu faço para encontrar aí os extremos? Então, a gente vai ver aqui agora. Eu tenho que encontrar os valores de x, y e lambda, que satisfaz essa equação aqui, ó. Ah, ok. Essa equação, juntamente com a minha g de xy, nesse caso aqui, igual a 1, que é o vínculo, né, dado para você. Ou seja, eu quero encontrar os valores máximos dessa função, desse paraboloide aqui. Isso aqui é um paraboloide elíptico, tem até a figura dele aqui embaixo, tá vendo? Esse camarada aqui é exatamente 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que aqui eu estou querendo encontrar ele restrito a esse círculo aqui, ó. Ou seja, tá vendo quando você interceptou, gerou essa curva aqui, ó? Interseção do cilindro com o paraboloide? Assim, sim. Aí agora eu tô querendo encontrar esses pontos. Possivelmente vai ser esse ponto aqui que vai ser o menor, tá vendo? E possivelmente esse ponto aqui, juntamente com esse ponto aqui, vai ser os maiores, tá vendo? O máximo e o mínimo. Ok? Ok. Então vamos lá, como é que a gente acha esses pontos? Então, como eu estava comentando para vocês, eu tenho que resolver esse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui vai gerar três equações, tá vendo? A equação 1, é 2 e a 3. Primeiro, eu vou derivar f em relação a x, tá vendo? Até a derivada disso aqui em relação a x vai dar 4x, tá vendo? A derivada de y ao quadrado é zero. E do outro lado, eu vou derivar a minha g. Quem que é minha g? É essa aqui, né? Ou seja, eu vou derivar isso aqui em relação a x, vai dar quem? Vai dar 2x. Multiplicado por lambda. Esse lambda aqui é da fórmula, né? Derivar em relação a y. Desse lado aqui vai dar 2y e desse lado aqui também vai dar 2y, porque a derivada de y ao quadrado também é 2y. E aí eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Essa aqui é a restrição, que eu estou querendo maximizar sobre ela. Bom, aqui que a gente descobre, olha para vocês verem, na equação 2, olha para essa equação aqui, ó. Nessa equação aqui, vocês concordam que o único jeito para existir, para essa igualdade acontecer, é se o y for igual a zero ou o lambda igual a 1? Porque se o y for zero, dá zero igual a zero, né? E se o y for diferente de zero, o que vai acontecer? Ó, você pode fazer o seguinte, 2y menos 2y lambda igual a zero. Você pode colocar o 2y em evidência, né? Vai ficar 1 menos lambda igual a zero. Então, ou 2y é igual a zero, ou 1 menos lambda é igual a zero. Né? Essa multiplicação aqui, ó. Então, ou y é zero, ou o lambda vale 1. Né? 1 menos 1 aqui dá zero também. Então, vai gerar a seguinte possibilidade. Então, lembrando, ó, se o y for zero, vamos lá, ó, se o y for zero, o que vai acontecer? Se o y é zero, essa parte aqui morre, né? Nessa equação. Então, o x tem que valer quanto? Concorda que é mais ou menos 1? Sim, sim. Então, o que acontece? Quando o y vale zero, o y pode ser, ou o x tem que ser mais ou menos 1, tá vendo? Então, já tem dois pontos aqui candidatos a ponto de máximo ou mínimo. A gente vai ver depois, né? Tem que calcular o f deles para saber quem que é o maior, quem que é o menor. Agora, se o lambda for 1, ó, se o lambda for 1, o que acontece com essa equação aqui, ó?
4x igual a 2x vezes 1. 4x igual a 2x. Qual que é a possibilidade aqui? Qual que é o valor, qual o único valor de x que satisfaz isso aqui? 0. Então, x tem que ser 0, concorda? Se o lambda for 1, tá vendo? Se eu substituir 1 aqui no lugar do lambda, então, 4x é igual a 2x, isso aqui só faz sentido se o x for 0. Se o x for 0, vocês concordam que, ó, se o x for 0, nessa parte aqui morreu. Então, o y tem que valer quanto? 1 ou menos 1, né, Marcos? Pode ser menos 1 também, não pode? Isso. Mais ou menos 1. Então, tá vendo que eu tenho 4 pontos? Eu tenho 0, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1 e 0. Que é o que tá falando aqui, ó. Tem 4 possibilidades, tá vendo? Aí, o que você vai fazer? Você vai calcular a imagem dele. Lembra quem que é a função? 2x ao quadrado mais y ao quadrado. É a f, não é? A f aqui, ó. 2x quadrado mais y ao quadrado. Aí você calcula. O que é o f de 1, 0? F de 1, 0 dá quanto? Dá 2. F de menos 1, 0 deu 2. F de 0, 1 deu 1. F de 0 menos 1 deu 1. Então, significa que esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles têm imagem 2, tá vendo? Tá vendo que eles estão aqui, ó? Aqui e aqui. Esse ponto aqui e esse ponto lá do outro lado, tá vendo? Esse aqui é o eixo do x, esse aqui é o eixo do y. Aqui eu tenho uma figura que mostra melhor isso aqui, ó, para vocês verem. Essa figura aqui é do livro texto, ó. Tá vendo que aqui tem esse ponto aqui, ó? Aqui eu não vou conseguir desenhar. Aqui em cima tem esse ponto. Tá vendo esse ponto aqui marcado também? Tem esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa para vocês enxergarem aí. Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto do outro lado lá. E lá atrás também, ó, referente a esse aqui, vai ter outro ponto também. Opa. Então, esses pontos, talvez aqui fica melhor. Aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 1. Lembra do ponto 1, 0? Lembra do ponto menos 1, 0? Que a imagem deu 2? Lembra do ponto 0 para x, 1 para y? Que é esse aqui. 0 para x, menos 1 para y? Esse ponto aqui, ó, tá vendo? Que eles estão sobre essa curva rosa aqui, ó. Essa curva rosa é exatamente quando é 1, tá vendo? A curva rosa. E essa outra curva aqui de fora, essa aqui, tá vendo a setinha? É onde vale 2, tá vendo? Então, significa que 0 para x, tá vendo essa curva aqui, ó? Esse ponto aqui é 0 para x, 1 para y. Esse ponto aqui é 0 para x, menos 1 para y. Esse ponto aqui, lembra do início da aula nossa, quando a gente falou a respeito... Opa! Quando a gente falou a respeito disso aqui, ó. Era hipoteticamente aquilo lá que a gente estava querendo dizer, ó. Lembra que tinha as curvas de nível rosa e azul? Aqui dá pra gente ver nitidamente a rosa e a azul. Tá vendo? A rosa é exatamente as curvas de nível. Esse camarada aqui faz o papel do C da história lá, né? Ixi, ficou ruim de escrever aqui, peraí. Eita. Faz o papel do C, né? Esse aqui também faz o papel do C. Ficou claro, gente? De onde saiu essa ideia aqui para poder pegar o valor que intercepta as duas curvas?
Então, beleza. Aí tem o máximo e o mínimo. Tem o máximo e o mínimo, tá vendo? O máximo aqui vai valer 2, tá vendo? O f de 1, 0 vale 2 e o f de menos 1, 0 vale 2. Então, o máximo que essa função f assume sobre a curva, que curva é essa? É exatamente essa aqui, ó. Vou pegar outra cor, talvez preto, fica mais visível. Vai ter uma curva aqui. Interseção do paraboloide com o cilindro. Então, vai ter esse ponto aqui, esse ponto lá do outro lado, esse camarada aqui e esse camarada aqui. Quem são os máximos deles? Esse ponto aqui é 1, 0, 1 para x, tá vendo? Esse aqui, ó. 1 para x, 0 para y, menos 1 para x, esse aqui, ó. Menos 1 para x, 0 para y, 0 para x, 1 para y, esse aqui, ó. E esse aqui, ó, lá do outro lado, ele tem quem? 0 para x e menos 1 para y. Lembrando que esse aqui é o eixo do y, esse aqui é o eixo do x, tá vendo? Aqui tem um círculo lá, ó. Ficou claro? Então, é o máximo dessa função vermelha restrito nessa curva. Por que restrito essa curva? Porque está obedecendo à restrição do x ao quadrado mais y ao quadrado ser igual a 1. Se eu não tivesse restrição nenhuma, essa função só tinha um mínimo aqui, né? Só tinha um mínimo aqui e pronto. Não faria sentido em falar de máximo nessa função, pois faria? Porque essa coisa vai abrir aí infinitamente, não vai? Só teria um ponto de mínimo aqui, ó, que ele era global, inclusive. Mas quando você colocou essa restrição aqui, a gente encontrou o valor de máximo e mínimo sobre essa restrição. Ok, gente? Sim, sim. Agora nós vamos para a parte, talvez, não é que seja mais difícil, mas ela é um pouquinho mais trabalhosa. Por quê? Porque agora eu vou colocar, ali eu vi uma restrição só, né? Agora eu vou querer colocar duas restrições. Como é que eu vou colocar duas restrições? Eu quero maximizar a função e agora eu vou considerar duas curvas. Ao invés de uma curva só, para restringir, igual aqui a gente restringiu sobre essa curva, eu vou querer colocar outra curva além dessa, eu vou colocar duas curvas, e aí eu vou calcular, vou tentar encontrar o valor de máximo da função e mínimo da função, só que levando em consideração essas duas restrições. E como é que eu vou fazer isso? Aqui tem um desenho, tá vendo? Aqui eu tenho uma curva C. Essa curva C, ela é a interseção dessa restrição aqui. Isso aqui é uma superfície de nível, né? H de xy igual a C. Essa G igual a K aqui é outra superfície de nível. Então, quando você faz a interseção dessas duas superfícies de nível, o que acontece? Aqui, logicamente, a gente viu que o vetor gradiente ele é perpendicular à curva. Então, aqui eu tenho um gradiente de H saindo para cá. Aqui eu tenho o gradiente da G, tá vendo? Dessa restrição aqui em laranja. E aí, como que o gradiente da F vai se comportar nessa situação? Ele vai ser o quê? Uma combinação linear desses dois gradientes, quando esses dois gradientes, logicamente, não forem o vetor nulo. Então, o que acontece? Aqui tem todo o texto explicando de como é que a gente faz para poder chegar nessas restrições. Espero que vocês tenham lido, né? Suponha que f tenha um valor extremo no ponto, do mesmo jeito que a gente fez lá antes, sabendo desde o início da sessão que o gradiente da f ele é ortogonal à curva. Na verdade, aqui eu sempre tento enfatizar para vocês, porque você tem uma curva. Como é que eu falo de uma coisa ortogonal à curva? Na verdade, eu estou falando de ortogonal ao vetor tangente à curva. Ok? Porque não tem como você falar de ortogonalidade entre uma curva e um vetor. Você tem como falar de ortogonalidade entre dois vetores. Então, que vetor é esse? É o vetor tangente à curva, que eu estou pegando o gradiente, né, da f, e aqui o vetor R' de t.
zero, por exemplo, né? Ou seja, ele é perpendicular ao vetor tangente, tá vendo? Tangente à curva. Para falar que é tangente à curva, tem que falar, na verdade, ao vetor tangente à curva. Então, mas também sabemos que o gradiente da G também é ortogonal à sua superfície, e o gradiente de H é ortogonal também à superfície de nível nele. Então, portanto, esses dois camaradas aqui, eles são ortogonais à curva, tá vendo? Eles fazem 90 graus. Imagina um vetor tangente à curva aqui, ó. Então, tanto o gradiente de H quanto o gradiente da G, eles são ortogonais a um vetor R', né, de T0, aqui tangente à curva no ponto. Isso significa que o gradiente de F, ele está num plano determinado por esses dois gradientes, tá vendo? Então, esse plano aqui em azul, o gradiente da F vai estar contido nesse plano determinado por esses dois gradientes aí, desses vetores. Então, aqui presumimos que esses vetores não são não nulos e nem paralelos, né? Que é importante dizer, porque senão não geraria o plano. Logo, o gradiente da F pode ser escrito como sendo uma combinação linear dos gradientes da G e da H. Então, agora aqui aparece dois números, tá vendo? Ou seja, esse gradiente de F aqui, ele é combinação desse vetor gradiente de G e o gradiente de H. Então, como é que eu faço essa combinação? É um número vezes o gradiente, mais outro número vezes o outro gradiente. Agora eu tenho o quê? Dois multiplicadores de Lagrange, tá vendo? Então, quando a gente aumenta a restrição, a quantidade de restrição vai ser a quantidade de multiplicador de Lagrange que a gente vai ter. Então, nesse caso, o método de Lagrange, para procurar os valores extremos, vai ser exatamente isso aqui, ó. Agora, a derivada, lembra que o gradiente da F é lambda vezes o gradiente da G, mais o mi vezes o gradiente da H. Então, logicamente, se for três variáveis, aqui vai ter três equações desse lado aqui vai ter três equações também, tá vendo? Então, a primeira equação é essa, tudo em função de x, a segunda, tudo em função de y, a terceira, tudo em função de z, e mais duas restrições, tá vendo? As duas restrições. Então, aqui eu tenho 5 equações, tá vendo? E quantas incógnitas? X, Y, Z, lambda e mi. 5 equações com 5 incógnitas. O que a gente aprendeu lá em Gaal? É possível, não é? Resolver isso aqui? Trabalhar com aquela equação paramétrica. Novamente, vai depender da engenhosidade da questão. Então, aqui eu vou ter essas 5 equações. E aí, como é que eu vou resolver essas 5 equações para determinar essas 5 incógnitas? Aí vai depender do jeito, né? Ou seja, pode ser que as derivadas aqui já venham simplificada, depende apenas de uma variável. Aí, nesse exemplo que a gente vai ver aqui, a gente vai ver que vai ser fácil de ser resolvido. Ou seja, não vai precisar muito malabarismo algébrico para resolver essa questão. Então, aqui, ó, nesse exemplo, determina o valor máximo da função. Tá vendo que essa função aqui eu não consigo desenhar ela, porque ela é uma função do R3 em R. Eu não consigo desenhar ela, mas eu quero encontrar quais são os valores de x, y e z que essa função assume o valor máximo e mínimo na interseção desse plano com esse cilindro. O plano e o cilindro eu consigo desenhar, tá vendo? Ó? Esse plano aí, ó, x menos y mais z igual a 1, eu consigo desenhar, esse plano é azul, e esse cilindro aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, quando você intercepta esse plano com um cilindro, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa elipse aqui, não vai? Concorda? Que vai ter essa elipse? Então, eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar os valores de x, y, z sobre essa elipse, de forma que essa f aqui tenha o valor máximo e o valor mínimo dela, mesmo que eu não consiga desenhá-la. Ficou claro o que eu estou querendo? Sim. Esse plano está interceptando o cilíndrico, né? Sim. A intersecção gerou essa elipse, né? Em preto aí.
Então, vamos encontrar os extremos de f na curva elipse, dada pela interseção do cilindro com o plano, ou seja, sujeita a duas restrições propostas. Montando as equações do método multiplicador de Lagrange, o que eu vou ter? Só lembrando aqui, ó, desse lado aqui vai ficar o gradiente da f, e desse lado aqui vai ficar lambda gradiente da g, mais mi gradiente da h. A minha g aqui, ó, cadê? A minha g... deixa eu ver quem que eu chamei de quem aqui. Igual a 1. Essa aqui é a minha G. É o plano. E esse camarada aqui é o cilindro, que é minha H de XY, dada por x ao quadrado. Tá vendo? Esse aqui é o meu cilindro. E esse aqui é meu plano. As duas restrições que eu tenho. Então, vamos lá. Derivada da f. Quem que é a minha f? X mais 2y mais 3z. Mais 2y mais 3z. A derivada de f em relação a x dá quanto? 1, né? Desse lado cada 1, e desse lado aqui a derivada de g em relação a x também dá 1, então 1 vezes lambda deu lambda, e a derivada de h em relação a x vai dar 2x, né? 2x vezes μ. Então a primeira equação. A segunda equação, derivada de f em relação a y, dá 2. Derivada disso aqui em relação a y vai dar menos 1, tá vendo? Menos 1 vezes lambda. Mais a derivada disso aqui em relação a y vai dar 2y vezes μ. Depois, a derivada de z em relação a de f em relação a z vai dar 3. A derivada de g em relação a z vai dar 1. Então, vai dar 1 vezes lambda. E a derivada de h em relação a z vai dar 0, né? Então, 0 vezes μ. Porque aqui não depende de z, né? H não depende de z. Tranquilo essa equação? A de 1 até 5? Sim. Ó, tá vendo que a gente já ganhou de graça aqui o valor de lambda? O lambda tem que valer 3. Tá vendo? Já ganhamos de graça, sem esforço nenhum. Se o lambda é 3, eu posso pegar esse lambda igual a 3, substituir na equação 1 e na equação 2 aqui, tá vendo? E ficar todo mundo, o x e o y, em função de μ. Tá vendo? Você pega aqui, vai ficar 1 igual a 3 mais 2x μ. Então, esse camarada vem para cá, vai ficar menos 2 igual a 2x μ. Então, quem que é o x? Dá para cancelar aqui, né? Menos 1 sobre μ, né? Passando para o outro lado, dividindo. Então, já ganhei o valor de x, tá vendo? E o valor de y, aqui vou ficar com 2 igual a menos 3 mais 2y μ. Esse camarada vem para cá, vai ficar 5 igual a 2y μ. Eita, o y ficou igual ao μ, né? Aí não dá. 2μy. Então, quem que é o y? 5 dividido por 2μ. Então, eu tenho o x e o y tudo em função de μ, tá vendo? Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, aqui eu consigo achar o valor de μ, né? Ó, x ao quadrado. O que é x ao quadrado? É 1 sobre μ ao quadrado, né? Levar ao quadrado aqui. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, mais levar ao quadrado aqui dá 25 sobre 4μ ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1. Faz a conta aqui, tira o mínimo, né? Esse dividido por esse vai dar 4. Mais esse dividido por esse vai dar 1, né? 1 vezes 25 dá 25. Isso aqui é igual a 1. Multiplica cruzado, então dá 29 igual a 4μ quadrado. Então, quem quer μ? 29 sobre 4. Quem quer μ? Mais ou menos raiz quadrada de 29 sobre 2, né? Que a raiz de 4 é 2. Ficou claro? Sim. Encontrei o valor de μ, né? Vocês lembram que o x vou só apagar aqui. O x é quem? O x é menos 1 sobre μ, né? Então vai ficar o x igual a menos 1 dividido por μ. Mas quem quer μ mesmo? Mais ou menos raiz de 29 sobre 2. Ó, como é que a gente vai fazer essa conta aqui, ó? Dividir. Menos dividido por mais vai dar menos, e menos dividido por menos vai dar mais. Tá vendo que inverteu aqui, ó?
menos dividido por mais vai dar menos, por isso que o menos ficou em cima, tá vendo? E menos dividido por menos aqui vai dar mais. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tranquilo? Sim, sim. E aqui o y, vamos embora ver o y, ó, vai ficar quem? Vamos fazer a conta do y aqui, ó. 5, 2 vezes quem? Quem que é o mi? Mais ou menos raiz de 29 sobre 2. Concorda que esse camarada aqui pode cortar com esse? Esse 2? Sobrou 5 dividido por mais ou menos quem? Raiz de 29, né? Ó, aqui eu tenho mais. Mais dividido por mais vai dar mais e mais dividido por menos vai dar menos. Então, por isso que ficou o sinal mais ou menos, tá vendo? Ficou claro, gente? Por que que o y ficou mais ou menos positivo? Positivo, ó. Ficou mais ou menos nessa ordem e o x inverteu porque o x tem um sinal de menos aqui, ó. O y não. Mas faz alguma mudança? Faz diferença. A gente vai ver daqui a pouco por que tem que manter a ordem da primeira, digamos, a primeira linha e a segunda linha da multiplicação. Bom, então eu encontrei o valor de x, o valor de y. Bom, se eu tenho o x, tenho o y, então só falta encontrar o z, né? Como é que eu encontro o z? Utilizando isso aqui, ó. Tá vendo que dá para isolar o z aqui, ó? Quem que é o z? 1. O x passou para o outro lado, vai dar menos x. O y passou para o outro lado, mais y. Então, vou usar essa equação aqui para me encontrar o valor. Eu tenho o x e o y já, né? Ó, o z vai ser 1 menos x mais y. 1. Ó, menos x, tá vendo? Agora é menos x. Tá vendo que o sinal inverteu de novo? Por quê? Se eu coloco menos aqui, ó, e faço o jogo de sinal, esse camarada vai inverter de novo. Menos x, tá vendo? Mais y mantém o mesmo sinal, não mexe em nada, porque o multiplicar por mais positivo não vai inverter nada. Então vamos lá, ó, vamos somar a primeira linha. Esse 1 aqui eu mantive ele, tá vendo? 2 mais 5 vai dar mais 7 e menos 2 com menos 5 vai dar menos 7. Então continua na mesma ordem, tá vendo? Mais em cima, menos embaixo, mais em cima, menos embaixo. Então, 2 mais 5, 7. Raiz de 29, conservou aqui, né? Somou esse camarada com esse aqui. É como se fosse duas vezes essa coisa, mais ou menos 5 vezes essa mesma coisa. Então, vai dar 7 vezes essa mesma coisa, beleza? Tranquilo, gente? Sim, sim. Agora pronto. Eu encontrei o valor de x, y e z. Ó, esse aqui é o x, esse aqui é o y e esse aqui é o z que a gente acabou de encontrar. Tá vendo? Separado por vírgula. Agora eu vou calcular o f dele. Para me saber qual que é o maior valor, qual que é o menor valor, né? Então, o que acontece? Quem que é o f, vocês lembram? É x mais 2y mais 3z, não era? O f de x, y, z? A minha função, lá do início. Tá vendo? X mais 2y mais 3z. Então, vamos lá. O x está aqui. Mais 2 vezes o y vai estar aqui, tá vendo? O y. Mais 3 vezes o z, tá vendo o z aqui? Então, vamos fazer a conta. Agora, vamos observar a linha o sinal de multiplicação e a primeira aqui pode desenvolver, né? 3 vezes esse e 3 vezes esse, né? Tem uma multiplicação e uma soma aqui, ó. Então, pra você ver, eu conservei esse camarada. Aqui eu tenho 2 multiplicando, não tem? Mais 2 multiplicando isso. Então, vai ficar mais 10, tá vendo? O sinal continua igual, porque esse 2 aqui é positivo, então aqui vai ficar mais ou menos do mesmo jeito. Agora, 3 vezes isso vai dar 3, né? 3 vezes 1. E depois, 3 vezes mais ou menos 7 vai dar mais ou menos 21, né? Porque 3 vezes 7 é 21, sobre raiz de 29. Esse 3 aqui eu conservei ele. Agora eu vou fazer a conta. Em cima, primeiro. Vou pagar aqui para vocês observarem. Ó, em cima, ó, mantive o 3. Em cima, ó, menos 2 com mais 10
com mais 21 dá quanto? Menos 2 com mais 10, 8 positivo, né? 8 positivo com mais 21, mais 29. Então, lá de cima aqui deu mais 29. Agora o outro de baixo. Agora eu vou ficar com 2 positivo, menos 10, né? E menos 21. Vai dar quanto? Menos 10 com menos 21 dá menos 31. Menos 31 com mais 2 deu menos 29. Então, fiquei com menos 29 do lado de baixo. E esse camarada aqui eu mantive, né? Então, por isso que o resultado deu 3 mais ou menos 29 sobre raiz de 29, né? Aí você pode multiplicar por raiz de 29 em cima e embaixo para racionalizar, né? Então, esse camarada aqui vai cortar com esse, né? Porque raiz de 29 vezes raiz de 29 vai dar 29 positivo. Pode cortar, né? Então, o resultado deu 3 mais ou menos raiz de 29. Então, o maior valor vai ser esse. E o menor valor vai ser... Opa, Maria... Eu vou voltar aqui. Marcador não, né? O maior valor vai ser 3 mais raiz de 29. E o menor valor vai ser 3 menos raiz de 29. Então, o máximo vai ser esse valor. E o mínimo vai ser esse valor. Ficou claro, gente? Isso aqui é o maior valor que a função assume e o menor valor. O ponto que ele assume o maior valor são essas duas coordenadas aqui, ó. Menos 2 sobre raiz de 29, 5 raiz de 29 e 1 mais 7 sobre raiz de 29. O f dessa coisa aqui deu exatamente esse número. E quando você calculou o f de 2 sobre raiz de 29, que é o de baixo aqui, ó, menos 5 sobre raiz de 29 e 1 menos 7 sobre raiz de 29, quando você calculou, encontrou esse número aqui. Beleza? Beleza. Então, é isso. O curso nosso termina aqui. Espero que vocês tenham feito o exercício, tenham gostado do texto. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Alguma dúvida da aula de hoje? Ô, professor, eu entrei um pouquinho mais tarde e eu não vi se o conteúdo para a prova da próxima segunda, essa matéria entra? Entra. Entra também? Entra. Então, a prova, qual é o material para a prova? 14.2 a 14.8. 14.2? A 14.8. Ok. Isso, é o que o Marcos falou aí, a lista, né? A lista, vocês podem ver que começa a respeito de 14.2, né? Limite de continuidade, e vai até os multiplicadores de Lagrange. Dernivaldo, até mais. Com Deus, Yuri também. João Paulo. Então, até a próxima. Até a próxima, William, Aloysio, Luiz Gustavo. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e quinta teremos aula nova no canal. Até mais!